E vamos lá para mais um lançamento da editora Panini Comics, um dos quadrinhos que eu estava mais aí na vibe, na fissura de ler, para terminar inclusive a Mega Saga, que é Batman Bruce Wayne Fugitivo. No primeiro encadernado ele foi julgado, né? Foi acusado de assassinato. Agora ele está em fuga, o Bruce Wayne fugiu, mas será que realmente ele é o culpado? Quem está por trás de tudo? Pois é, neste encadernado nós temos a resolução de toda esta mega saga. Batman Bruce Wayne Fugitivo conta com o preço de capa de R$ 89,90. São 440 páginas, tendo roteiro de Chuck Dixon, Devin Grayson, Ed Brubaker, Kelly Puckett, Greg Rucka e desenhos de Damon Scott, Roger Hobson, Scott McDaniel e Sean Phillips. Aquele primeiro calhamaço, que então era Bruce Wayne assassino, mostrava o Batman se distanciando da Batfamília. O personagem então, a princípio, né, foi engambelado, aí a gente sabe que o Batman não é o cara que vai assassinar ninguém. Alguém está por trás disso tudo. Mas esse é um dos motivos que leva então ao Bruce, ou melhor, ao Batman, tentar apagar a sua vida como Bruce Wayne. Ele não precisa ser mais Bruce Wayne, ele quer ser 100% o Homem-Morcego. Isso também é uma maneira dele se afastar da sua família, do Robin, do Asa Noturna, da Batgirl, do Oráculo e assim por diante. Então você vê um clima todo tenso no primeiro encadernado, envolvendo esse afastamento do Batman, que era uma coisa que estava sendo construída anteriormente também, antes da Mega Saga. Você destruindo cada vez mais o Batman, tornando ele uma pessoa amarga, que não consegue se relacionar com ninguém. Você teve vários eventos ali que foram problemáticos para ele, inclusive nos seus sentimentos. Ele de certa maneira perdeu o contato com o seu melhor amigo, James Gordon, no arco de história chamado Policial Ferido. Nós tivemos o Lucius Fox tendo um AVC, isso afetou também diretamente o Batman. Então tem várias coisas que aconteceram na vida desse personagem que foram destruindo ele com o passar do tempo, a ponto então dele querer se distanciar da figura do Bruce Wayne. E esse encadenado aqui do Bruce Wayne Fugitivo é o momento do resgate da figura do Bruce Wayne. Esse é o ponto central aqui. Conforme a gente vê nos extras desse encadernado, que nós temos um pós-fácil do Greg Rucka e também uma conclusão do Ed Brubaker. Esses são os dois caras, as duas cabeças pensantes para a elaboração dessa mega saga. O Greg Rucka tinha todo um propósito de trabalhar aqui a Sasha Burdock, que é uma personagem importante também, desde antes da Mega Saga, onde você via a relação do Homem-Morcego com a sua guarda-costas, uma relação muito importante. A Sasha vai ter toda uma construção posterior que também é significativa, mas o Ed Brubaker traz, na verdade, aqui as maiores explicações do porquê nós temos a existência dessa Mega Saga. Já fazia um bom tempo que ele queria elaborar muito o que é o enredo envolvendo o fato de que Bruce Wayne seria somente uma máscara para o Batman. O Homem-Morcego é a existência do personagem por completo. O Bruce Wayne, de certa maneira, não existe dentro do que envolve essa persona do protagonista que conhecemos nas histórias deste personagem. E você vê elaborando o contrário disso, que não, Bruce Wayne não é simplesmente uma máscara. Bruce Wayne é algo a mais. Batman Bruce Wayne assassino / fugitivo tem como propósito trabalhar muito isso. Bruce Wayne sendo algo a mais, tendo um propósito muito importante para a vida deste personagem. Já na primeira história nós vemos o Batman indo atrás de um detetive que no passado chegou a investigar o crime que levou então à criação do Homem-Morcego, que é a morte de Thomas e Martha Wayne. Você vê o Batman indo passo a passo com esse detetive sobre algumas conversas do que aconteceu, de como esse detetive acredita que o Bruce é inocente por tudo que ocorreu no crime recente, fazendo com que o Batman reveja alguns pontos de sua vida, de como ele se relaciona então com a sua persona de Bruce Wayne. Ao mesmo tempo, posteriormente, nós temos outra história do Bruce, ou melhor, do Batman, então se reencontrando mesmo como playboy milionário, com uma figura que é filho de Thomas e Martha Wayne. É muito interessante como o Brubaker vai fazendo essa construção. Eu gosto muito de como o Brubaker também trabalha com o Batman. É um cara que consegue trazer muita humanidade para este personagem. E você vê nessa pequena história aí, essa história que é uma espécie de one shot, onde o Batman se reencontra com a sua outra personalidade. Você vê ele realmente entendendo o seu papel em Gotham City, que é muito importante não só como Homem-Morcego. Então é uma história fantástica para retratar isso. Eu gosto de um momento específico onde o Batman acaba tomando um tiro, vários tiros na verdade, para salvar um mafioso qualquer, que é uma coisa que é questionável de certa maneira, né? Por que o Batman está salvando a vida de um mafioso? E aí que você vai entrar na regra moral importante desse personagem. Ninguém pode falecer, ninguém mesmo, porque a vida é sempre importante. O pai do Batman era um médico e, independente de quem fosse a pessoa, a vida tinha que ser preservada. E o Batman segue os ditames do seu falecido pai, o que é muito importante. Inclusive nesse momento quando o Batman está levando vários balaços no peito, você vê cada vez mais o símbolo do Batman sendo destruído, que é quando então o Batman se reencontra com Bruce Wayne. Ele consegue se livrar então do símbolo do Batman
para resgatar a sua outra personalidade. Veja só como o texto e o desenho conseguem construir muito bem aqui o que é o retorno do Bruce Wayne. É uma história fantástica. Posteriormente a isso, você tem tanto a Bat-família criando a credibilidade em relação ao fato que realmente o Bruce não matou ninguém, eles cada vez mais chegando a pontos sensíveis do crime, ao mesmo tempo que o Batman faz uma grande investigação. Por mais que ele estivesse atrás de outras coisas, no final das contas ele vai chegar então ao momento onde ele consegue achar as últimas peças do quebra-cabeça de quem acabou incriminando então o Bruce Wayne. E aí você tem as grandes revelações que vão trazer personagens conhecidos. Para algumas pessoas talvez tenham personagens que não sejam tão conhecidos nessa resolução, mas cabe você descobrir. Se você já não sabe também, né, porque é uma história um pouco antiga, dos anos 2000, já passou 20 anos aí, então é uma história que talvez você já saiba o que acontece no seu ápice ali nas descobertas. Mas todo o desenvolvimento para a gente chegar então na resolução do crime aqui, de quem é a pessoa que incriminou o Bruce Wayne, é muito bem contado nessa narrativa. Novamente com uma história escrita pelo Brubaker com os desenhos do Scott McDaniel. Não sou fã do McDaniel, como eu já relatei algumas vezes no canal, mas ainda assim o desenho dele funciona, que a narrativa dele funciona. É uma história que você fica apreensivo para saber logo quem então está cometendo toda essa barbaridade contra o Bruce Wayne. É muito bem executado tudo isso. Talvez a narrativa do encadenado que deu uma emperrada quando você vê algumas histórias do Azrael aparecendo, por mais que elas sejam interessantes, elas não importam tanto para o mistério e para o desenvolvimento do próprio Batman. Só alguns pequenos elementos, então pode ser um pouco da barriga que acontece aqui. Ao mesmo tempo, o texto do Hulk ali dá uma emperradinha em outros momentos também. Ele não tem tanta agilidade do Brubaker e do McDaniel dentro dessa trama toda que envolve as descobertas envolvendo o criminoso. Mas são coisas pequenas nesse desenvolvimento, nada que atrapalhe o que é a grande leitura do final então dessa mega saga. Posteriormente às revelações, você ainda tem coisas que precisam ser fechadas, como por exemplo a Sasha. A Sasha tem uma participação importante aqui, ela tem dúvidas se realmente deve continuar sendo o escudo do Bruce Wayne, se ela deve revelar as coisas envolvendo o Batman. Você tem aqui todo um dilema na cabeça dela, até porque ela ficou em Gotham City presa, ela está sendo julgada. O Bruce Wayne que foi ver a vida como Batman e tá bom pra ele. Então você tem esse detalhe importante para personagem e o desenvolvimento posterior também, de qual vai ser o caminho que ela vai seguir para a vida dela. Algo muito importante para personagem que vai reverberar pelo universo DC. Então é legal como você desenvolve isso. Por mais que eu não curta muito o que envolve aqui a semente do romance na exploração do Bruce com a Sasha. Talvez é uma coisa que não precisava chegar nesse caminho, mas o Greg Rucka tinha um planejamento disso faz um bom tempo. Posteriormente você tem mais alguns desenvolvimentos envolvendo então o grande vilão aqui dessa trama toda, para você chegar a algumas histórias importantes. Novamente aqui eu vou citar então o 24/7, que é 24 horas na vida do Bruce Wayne. Essa talvez seja a terceira vez ou segunda vez que está sendo republicada essa história. E meus amigos, sem sombra de dúvida, é uma grande história para retratar então o que é o Bruce Wayne, o que é o Batman, o que é a humanidade desse personagem. Todo o mérito do trabalho aqui é o roteiro do Devin Grayson com os desenhos do Roger Robinson. E funciona muito bem o desenvolvimento da humanidade do Batman, o desenvolvimento da humanidade do Bruce Wayne. Realmente você consegue construir muito bem essas duas personalidades desse grande personagem. Eu adoro essa história. Realmente é um grande trabalho que honra muito o que é o Homem-Morcego. Então é uma boa maneira de você indo para as resoluções desse trabalho todo, dessa mega saga. Então realmente para mim Bruce Wayne assassino / fugitivo é uma grande mega saga para trabalhar o que envolve a psique do Batman, o que envolve a máscara do Bruce Wayne, tirando muito esse lado da máscara e sim trabalhando o que é o Bruce Wayne, a importância dele. A gente vê outras histórias trabalhando isso hoje em dia, mas eu ouso a dizer aqui que a que soube executar melhor todo esse desenvolvimento é essa trama toda aqui encabeçada pelo Brubaker e pelo Rucka. Realmente os caras sabem tratar muito bem o Batman, especialmente o Brubaker, porque o Rucka ainda trata o Batman como aquela pessoa mais ranzinza, mais chatinha. Já o Brubaker, ele traz muita humanidade pro Batman. O Batman é um cara sério, é um cara que ainda tem os seus problemas, mas o Brubaker consegue trabalhar o personagem sendo um super-herói, alguém que se importa com todos, alguém que tá para salvar todo mundo, alguém que tem muita humanidade. Por isso eu sou muito fã do Brubaker, a representação que ele traz envolvendo esse Batman. Depois dessa mega saga nós tivemos o lançamento de Batman Silêncio, do Jeff Loeb e Jim Lee, que acabou explodindo em hype, chamou muita atenção, é uma das coisas mais conhecidas dos anos 2000. E eu já vi algumas pessoas inclusive desprezando o trabalho anterior, essa mega saga aqui, para destacar o trabalho do Jim Lee e do Jeff Loeb. E eu acho isso uma sacanagem, sabe? Eu realmente acho muito escroto da galera simplesmente diminuir o trabalho
envolvendo Bruce Wayne assassino barra fugitivo em favor de Silêncio, né? Porque realmente ali as coisas são complicadas. Silêncio tem as suas virtudes em algum momento, mas ao mesmo tempo tem muitos problemas. Se você faz uma comparação direta, que é complicado sempre fazer, mas dane-se, vamos lá, com certeza esse trabalho todo aqui de você construir a figura do Bruce Wayne é muito melhor em vários aspectos. É claro que você tem um tempo maior de desenvolvimento, obviamente, mas ainda assim, com certeza é muito melhor. Então sempre acho que é uma Mega Saga que é muito menosprezada, diminuída, sem sentido. Porque não é só o enredo que é interessante, não é só o mistério que é bacana também, que você fica entretido para saber até o final como é que vai ter toda a resolução. É bem legal como eles fazem isso. Mas toda a execução, toda a narrativa funciona muito bem. É uma história que você vai ler do começo ao fim e vai falar, pô, que história bacana. Que história legal, é isso que eu quero ler do Batman. Vou ser um cara preconceituoso aqui, vou destacar pra vocês que toda vez que eu vejo alguém falar que essa história é mais ou menos, que é fraca e não sei o que, eu desconfio dessa pessoa, eu desconfio do bom gosto dessa pessoa, porque bom gosto não tem. Realmente é difícil você falar que esse trabalho aqui é ruim, pelo amor de Deus. Finalmente nós temos uma publicação mais integral envolvendo então Batman assassino barra fugitivo no Brasil. Agora realmente nós temos a saga mais completinha aqui para podermos desfrutar dela. Ok, o preço não ajuda, né? Como sempre destaco aqui, uma coisa que é meio que disco riscado, né? Sempre ficar repetindo, mas é uma coisa que a gente tem que deixar claro. É claro que são encadenados parrudos, 400, 300 páginas. Na verdade, o primeiro é 600 páginas, esse aqui é 400. É coisa pra caramba, então isso dá uma encarecida forte. Mas, olha, meus amigos e minhas amigas, quem puder ler esse trabalho, quem puder ir atrás, leia. É realmente um bom desenvolvimento do Batman e do Bruce Wayne. É o que eu gosto de ver com o personagem. Você já leu essa Mega Saga? Gosta dela? Não gosta dela? Olha aí, quero ver quais são os seus argumentos para não gostar desse trabalho, hein? Tudo bem, pode não gostar, né? Por mais que eu vou ficar meio assim, cada qual é livre com as suas opiniões, né? Por favor, mas coloque aí, argumente, assim por diante. Vai pegar a edição, não vai pegar? Traga todos os seus comentários possíveis, e como todo dia tem vídeo aqui no canal, geralmente 2 por dia, eu vou indicar 2 vídeos para você assistir. Cheguei a comentar então a versão absoluta do Cavaleiro das Trevas que a editora Panini lançou. Dei uma olhadinha na edição, mostrei alguns detalhes importantes, mudanças na tradução e assim por diante, coisas que você precisa saber. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Além do mais, já que eu estou comentando aqui Batman Fugitivo, ou Bruce Wayne Fugitivo, dá uma olhadinha na resenha do primeiro encadenado, Batman Bruce Wayne Assassino. O que tem de interessante, o que não tem, damos uma olhadinha na edição também, então fica a dica. Vou agradecer como sempre os membros do canal, o pessoal que está aqui embaixo, muito obrigado por contribuir com todo este projeto. Seja membro você também, com R$3, um valor pequenininho, você ajuda pra caramba todo este projeto. Não esqueça de curtir esse vídeo, bem como se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman, mesmo ficando por aqui.